Olá, pessoal! O que irá acontecer agora nas próximas aulas é que nós realmente iremos aprender a dimensionar atração, compressão e flexão. E eu acho muito importante que vocês vejam assim um projeto pronto e daí a partir daí você começa a tirar suas conclusões. No ano passado eu fui selecionado como um Eisenhower Fellow com um projeto de formar engenheiros civis para conduzir ou tratar desastres, né, que aconteçam, seja um furacão, uma enchente que chegue numa cidade, como é que deveria ser mitigado, história de resiliência e assim por diante. E daí o que acontece? Eu passei uma temporada nos Estados Unidos aprendendo com várias instituições como é que eles trabalham isso daí. Então, esse daqui se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, é a Eisenhower Fellowship, né, que concedeu essa bolsa, e realmente eles têm uma questão de formar líderes aí em algumas áreas que eles têm interesse. E um dos lugares que eu fui visitar era uma ONG, que na verdade ela é chamada Mennonite Disaster Service. E nessa ONG o que eles fazem é pegar e construir casas em regiões em que teve algum desastre. E esse trabalho é todo um trabalho manual, voluntário, e esse grupo de pessoas viaja até a cidade em que eles vão fazer esse serviço e eles reconstroem algumas casas. Tem toda uma série de detalhes aí de qual será a casa selecionada e tudo mais. Mas eles são bem ativos e é uma ONG, apesar de ser religiosa, ela é bem reconhecida no país por estar fazendo um trabalho realmente interessante. Olha, só para você ter uma ideia, eu passei basicamente um dia conversando com eles, entendendo como é que eles fazem. Eu acho que seria muito bacana se no Brasil a gente tivesse uma ONG mais ou menos nesse estilo. Tem algumas semelhantes, mas não tão fortes como os Mennonites são nos Estados Unidos, né? Só para você ter uma ideia, aqui eu abri quais são os projetos correntes que eles têm. Então eles têm alguma coisa em Porto Rico, onde foi avassalado aí por um tufão que passou, um furacão. Tem algumas partes aqui da Virgínia do Leste, West Virginia, que teve questões aí de flooding, de enchente, e assim por diante. Mas eles têm vários projetos, aqui são alguns deles. Eu separei um deles só para você ver. Esse daqui é em Lake County, na Califórnia. E aqui eles refizeram uma casa. Essa casa tinha sido totalmente destruída por um incêndio que aconteceu nessa região da Califórnia. Para quem está acompanhando as notícias, tem uma série de incêndios acontecendo. E o que eles fazem? Eles vão lá e desde o começo eles reconstroem toda a casa e ao final eles entregam aí, tem uma parte um pouco mais cultural, né? Eles entregam uma coxa de retalhos, que é onde ele começaria a casa e assim por diante. É bem interessante o trabalho deles e tem uma parte de formação social também. Geralmente os voluntários são pessoas jovens que querem ir, ficar mais próximo das pessoas, entender como é que funciona. Então essa casa que você está vendo ali atrás, daqui a pouco eu volto de novo, é uma casa que ela foi totalmente construída aí após o incêndio ter acabado com ela. Realmente seria um sonho ter alguma coisa assim no Brasil. Eu acho que é bom para todos, para aqueles que recebem a casa e também para aqueles que trabalham, se conectam um pouco mais à sociedade, que infelizmente a gente está cada vez mais desconectados, né? Bom, mas de qualquer forma, essa daqui é a casa que eles construíram. E eu peguei e falei, bom, como que é que vocês fazem? Cada casa é uma casa, o que acontece, né? E daí eles falaram pra gente, olha, pra gente não, pra mim, olha, o que acontece é que a gente tem basicamente 4 plantas de casa e a pessoa ela escolhe qual que ela quer. E eu vou mostrar uma delas, todas elas são de madeira, e isso é um detalhe extremamente importante, eles têm a cultura do seguinte, toda casa você tem que ser capaz de pegar e comprá-la na loja mais próxima que você tiver. Então lá nos Estados Unidos tem uma loja que se chama-se Home Depot. É muito semelhante ao Leroy Merlin aqui em Campinas. Mas basicamente a ideia deles, você tem que ser capaz de ir até essa loja e comprar a casa inteira e só precisar montá-la. E a ideia da casa de madeira é perfeita nesse caso, porque todo o material, o insumo, é muito mais fácil, o impacto ambiental é muito menor, assim, de todas as construções, a construção de madeira com certeza é a mais sustentável, tá? Eu quero mostrar um desses projetos que eles compartilharam comigo. Então vamos lá.
Então esse daqui é o projeto. Você olha aqui a casa de frente. Você tem ali uma porta de entrada, tem uma varanda aqui na frente. Então essa aqui é uma vista lateral. Vamos ver se dá para fazer um fit screen. Não fica muito bom. Bom, mas ó, fechou isso. Aqui. Bom, e frontal, uma vista lateral. Numa das outras laterais tem também uma saidinha aqui, uma sacada. Essa aqui é a vista traseira, né, de trás. E no outro lado. Então, ó, vem todo o projeto, né, vem com uma série de especificações. E veja, o projeto aqui, ó, você está vendo, ó, são 14 páginas de projeto. Então, para você entender aqui, ó, a planta básica, né? Então, você tem aqui essa área de entrada. E daí você tem uma cozinha com uma sala. E aqui você tem um quarto, outro quarto, um banheiro. E aqui é onde tem máquina de lavar e máquina de secar, que é bem comum, né, nos Estados Unidos. Muito bem, aqui ó, você tem a elevação do telhado, então a caída do telhado, então um telhado de 4 águas, o que você vê aqui, slope é a inclinação, então está caindo água para lá, para cá, para cá. Muito bem. E daí aqui começa os detalhamentos, e eu acho bem interessante a gente passar um pouco aqui e entender. Então, a primeira coisa, essa casa ela está elevada, tá? Então, suponhamos se tiver uma inundação, alguma coisa, ela está protegida, né? Ela é feita com uma sapata, que a gente chama de sapata corrida, uma sapata ao longo de todo o perímetro da tua casa. E daí tem um pilar, e este pilar aqui vem a tua coluna. Então, desculpa, a tua viga auxiliar. Então, ó, esse detalhe aqui eu acho um detalhe bem mais bacana. Vamos ver aqui. Olha lá, então tá chegando aqui o teu pilar, você poderia chamar até de um pilarete nesse caso, né? E aqui está a peça que vai receber essa tua viga. Então essa daqui é a viga que está passando aqui ao lado. E essas faixas que você está vendo são faixas metálicas que fazem com que essa tua peça metálica que está saindo do pilar se conecte até os montantes. Muito bem. Outra coisa que eu acho interessante mostrar é o nível de detalhe que você passa a ter. Então você tem aí suas colunas de concreto e sua fundação que é de concreto, mas é só isso também. Aqui, ó, a próxima página. Então veja, isso daqui é tudo impresso em papel sulfite, né, papel A4. No caso lá nos Estados Unidos eles gostam do papel carta, né, o letter. Mas olha, o que eles têm em toda a casa? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 desses pilares que deixam a casa levantada, né? Ou seja, longe do solo. Então são 6, aqui você tem 5 e aqui você tem outros 6. E aqui, na verdade, ficou 2, né? Subdividiu. E o que acontece? Esses pilares deixam a casa elevada e sobre eles vão vir aqui essa viga, essas vigas que você está vendo no perímetro. E essa daqui, ó. Então todos os pilares eles são ligados por essas vigas. Essas vigas lá nos Estados Unidos eles vão chamar de girders. E realmente é a viga que está passando e ligando, é praticamente uma das vigas principais da sua casa. Bom, sobre essas vigas você vai pegar e colocar uma placa de USB, né? De madeira laminada, cortada, né? Mas olha o que acontece. Isso daqui são vigas secundárias e vão ligar essas vigas primárias. Então, na verdade, eles não fizeram todo o desenho aqui, para não ficar um desenho muito complicado, muito cheio de informação, mas isso daqui se repete ao longo de todo o comprimento aqui. Então, colocou essas vigas primárias, depois vem as vigas secundárias, que se estendem ao longo de todo o pavimento, inclusive aqui na sacada também, tá? E veja, eles colocam aqui esses blocos eles vão dar estabilidade lateral a essa viga, porque você tem uma viga, é uma seção retangular, alta, e ela precisa ter estabilidade lateral. Essa estabilidade lateral é feita por blocos que são alinhados aqui ao longo do comprimento da sua viga. Quando você for dimensionar a flexão lá com o professor Silmar, vai falar sobre instabilidade lateral. Você vai relembrar desses blocos aqui. Bom, vamos olhar aqui na sacada, um pouco de detalhe.
Veja que aqui estão essas vigas secundárias, aqui está a sua girder, né, a principal. E veja aqui, o que vai acontecer? Este elemento que você está vendo aqui vai estar solicitado a flexão, está recebendo o carregamento desses elementos, que por sua vez também estão solicitados a flexão. Então veja que eu já mostrei para vocês o que está solicitado a flexão nessa casa. Segunda coisa, aqui tem um detalhe da escadaria. Veja que a escadaria você tem aqui uma viga inclinada, né? E ela tem todos esses dentes aqui, que são os degraus. Mas a parte central aqui, essa daqui é o que vai receber todo o carregamento das pessoas subindo e também desse deck que vai aparecer na sua casa. Notem de novo aí a fundação, né? Uma fundação corrida que a gente chama. E daí vem uma parte que eu também acho muito interessante, que é a parte das paredes. Então, ó, colocou a viga primária, agora o que você faz, você coloca o que a gente chama aqui de montantes, nos Estados Unidos eles chamam de studs, e são peças que você vai colocar na vertical, e essas peças que vão receber o carregamento do telhado. Aqui em cima elas são amarradas por outras vigas, né? E olha, o amarramento, ela é o que eles chamam de straps aqui, que são faixas metálicas que eles passam de um lado para o outro e vão amarrando essa tua estrutura. Veja que aqui também tem a abertura de uma janela. A janela é uma janela que você simplesmente chega e coloca naquele espaço vazio que tem. Então veja que esses elementos eles estarão submetidos à compressão, enquanto que esses daqui estão submetidos à flexão. Tem vários detalhes aí de como é que ela se conecta, né? Outra coisa, né? Você não vai deixar ali só os montantes, os studs. Você vai pegar e colocar sobre eles uma placa, que vai ser uma placa ou de gesso acartonado, ou de USB, ou também tem outro material que chama plywood. Então aqui, ó, aqui você está vendo um detalhe dessa placa na parede. Então veja que você coloca, e também eles já mostram, isso daqui é o esquema que você vai pegar e conectar. Então são parafusos autobrocantes que você vai colocando aqui com uma pistola. Aqui eles têm um espaçamento, aqui tem outro espaçamento, é praticamente o dobro do espaçamento. Aqui, ó, Neo Spacing 8 de centro até centro, tá? Enquanto que na borda é de 4 polegadas, 1 polegada são 2,54 centímetros, e de centro até centro. Eu acho bacana também mostrar aqui, ó, você está vendo isso daqui é o chão, floor, do deck, né? E veja o que está acontecendo, você também está conectando ele, essas vigas secundárias, e as vigas primárias, as girders, que estão ao redor da sua casa, e tem uma central ali também. E veja que aqui já é o roof, que o roof é o telhado, né? Também recebe, no nosso caso seria como é que chama? A parte que o pessoal faz muito a laje, na verdade, fugiu agora, desculpa, mas roof. E veja bem, tem todo um tratamento de isolamento térmico, lembra-se, os Estados Unidos tem bastante neve, né? Então tem um tratamento térmico, onde você vê essa serpentina aqui, é um tratamento térmico. É o forro, roof, é o forro, tá? Aqui. Ou se não, também pode ser o telhado mesmo, tá? E veja que aqui, ó, é onde a fundação está chegando, vamos diminuir um pouquinho. Então a fundação, e aqui está a tua girder, e debaixo da girder você vai ver também uma manta. Eu acho que nessas fotos aqui dava para ver o pessoal colocando manta, que é esse isolamento. Vi umas aqui, ó. Então veja, aqui ó, você está vendo essa manta, e essa manta aqui na verdade é do teu forro, tá? E também você vai ter manta aqui nas paredes exteriores, tá? Muito bem. Voltamos aqui. Então veja que agora eu estou passando para detalhes. E detalhes de conexão são bem complexos. Os japoneses eles são excelentes nisso, os detalhes são maioria por encaixe. E veja que uma vez feito isso daqui, você vê fazendo uma vez, daí fica mais fácil. Mas olha,
O detalhe aqui, vou mostrar só esse detalhe, que eu até acho que fizeram no Google SketchUp. Ó. Você tem aqui essa viga primária de amarração no topo das colunas, né, dos studs. Então, veja bem, aqui, nessa lateral, vai vir uma placa USB. E essa viga que está saindo é a viga que vai para aquela tua varanda. Então, veja que ele teve que pensar em toda uma forma de conectar essa varanda. Então, o detalhe 4B23. Aqui, ó, 4B23. É esse corte aqui que você está vendo. É o detalhe dessa ligação, então. Você está pegando a esquina da casa com o início aí dessa varanda, tá? Alguns detalhes das suas janelas. Então, como eu disse, as janelas elas são compradas e simplesmente colocadas. Mas tem todo um detalhamento de você pegar e fazer com que a água não vai entrar lá dentro. Então, ó, tem uma calhinha que você faz aqui para que a água não entre naquele pequeno vazio. Tem também uma fita adesiva para selar a sua janela. Então veja que o nível de detalhes é muito bacana, mas veja que isso daqui, toda essa casa aqui que você fez, eles desenvolveram todo esse projeto para que pessoas que não têm nada a ver com construção civil sejam voluntários e vão lá e consigam construir a partir de um treinamento que eles fazem. Esse treinamento, se eu não me engano, era de 2 semanas. Eles fazem um treinamento lá na Filadélfia, lá na Pensilvânia, desculpa, não em Filadélfia. E nesse treinamento eles passam lá ensinando, olha, como que você vai colocar as paredes, como é que você vai levantar, e você faz todo um treinamento lá no headquarters, que foi onde eu visitei eles. Mas bem bacana, e eu só queria mostrar esse vídeo realmente para te dar uma ideia de um projeto real. Isso daqui sai daqui e já vai ser realmente construído. Muito obrigado aí pela sua